Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat, oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. No programa de hoje nós vamos conhecer a história e o trabalho da escritora amazonense Salve Haddad, que acabou de estrear no mercado literário com o livro Mel e Fel, Retalhos da Vida, pela editora Novo Século. Salve, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer tê-la aqui para divulgar esse que é o teu primeiro trabalho. Já tive a oportunidade de lê-lo e recomendo, a leitura é realmente deliciosa, li em poucas horas e gostei muito das experiências que foram compartilhadas por você aqui. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar dessa minha experiência também, né, de ter publicado esse livro, que foi a realização de um sonho também, né? A Sálvia é procuradora do Estado do Amazonas, ela tem uma posição, uma das carreiras jurídicas mais disputadas aqui no mercado, mas ela tinha essa vontade, esse desejo, essa pretensão de publicar um livro contendo as suas experiências de vida, experiências das mais diversas, experiências em relação a casamento, em relação a perdas, a morte, em relação à família. E o resultado é esse livro aqui. Depois nós vamos fazer uma promoção, a Sálvia trouxe alguns exemplares para nós fazermos uma promoção com vocês no Facebook, mas esse aqui é o livro. E eu queria te perguntar como é que surgiu essa descoberta, como é que você se descobriu uma escritora? Pois é, Marcelo, eu costumo dizer que não foi a escrita, não foi eu que escolhi pela escrita, foi a escrita que me escolheu, né? Porque eu tinha muita vontade de escrever, alguns acontecimentos me tocavam de uma certa forma que aquilo ficava dentro de mim e em algum momento eu tinha vontade de colocar aquilo no papel, né? E durante muito tempo eu não fazia, né? Eu achava que vai passar, né? Isso aqui vai passar. E aí chegou um ponto que eu digo, não, eu vou começar a colocar isso no papel. E em 2010 eu comecei a registrar todos esses meus sentimentos, todos esses meus pensamentos a respeito do que viesse no meu coração, né? Do que viesse a me despertar essa vontade de escrever. E aí o projeto começou em 2010, eu não sabia muito bem que formato ele ia tomar, mas depois eu percebi, né, que a minha tendência foi para escrever crônica, para ser cronista, e fui montando os meus textos, né? Você mostrava para suas amigas, para sua família? Sim, mostrava. Elas criticavam? Você aceitava alguma das críticas? Todas, sim. Sempre, assim, tinha algumas que eu terminava de escrever, assim, às vezes altas horas da noite, aí mandava por e-mail de uma, ligava, quem está acordada, dá uma olhada, tá muito boa, te estende mais aqui, acho que isso aqui está perfeito, acho que isso aqui tu podia trabalhar mais. Foi imprescindível, né? Então as pessoas que até colaboraram nesse sentido, elas estão na minha dedicatória, no meu livro, né? Na verdade, a arte, ela aflora, sobretudo nos momentos difíceis que o ser humano enfrenta, e me chamou a atenção, aliás, dois textos me chamaram a atenção no seu livro. Ambos descrevem a morte, a tua percepção em relação à morte. A primeira foi do seu irmão, você tinha 14 anos, em 1991, Celso Haddad, que eu tive a fortuna de conhecê-lo, era um grande amigo. E, mais recentemente, em 2012, do seu marido, que aos 37 anos foi vitimado por um câncer que o levou em poucos meses depois do diagnóstico. Como você lidou com essas tragédias na vida em momentos tão distintos da sua vida? Marcelo, o grande conteúdo diferenciador, né, desses meus dois processos de luto foi a maturidade, né? O processo de luto do meu irmão foi extremamente doloroso, mas foi uma coisa que ainda estava muito permeada pela minha imaturidade, até pela proximidade com a morte. Foi a primeira vez que a morte realmente chegou perto de mim e que as consequências da ausência de uma pessoa amada se impuseram na minha vida, né? Mas tudo foi vivido de uma maneira muito imatura, sem ainda entrar em contato com meus sentimentos, sem saber as repercussões daquilo na minha vida. E foi um desaparecimento muito fugaz. Muito fugaz. A gente está falando de acidente automobilístico. Exatamente. Que, naquela época, em 1991, chocou bastante a cidade. Exatamente. Então, o meu irmão dormia, inclusive, do meu lado, né? Então, eu lembro de dormir e olhar, ele ainda não tinha voltado. E aí, quando eu acordei, ele também não estava na cama, né? Então, foi uma coisa muito brusca que até dificultou o processo de luto, dificultou a própria digestão daquele sentimento de luto, né? Que veio aparecer depois de uns meses. Já com a perda do Humberto, foi uma coisa que eu já tinha alguma maturidade para enfrentar, eu já tinha contato com a morte, né? A morte já tinha se aproximado de mim e eu já tinha ideia do que era um processo de luto. Agora, claro, né? As repercussões da morte do Humberto na minha vida foram muito mais amplas, né? Porque quando eu era irmã do Celso, eu era irmã do Celso, né? Eu sentia a falta do Celso, mas eu não tinha efetivamente que tomar nenhuma providência, eu não tinha ninguém dependendo de mim, eu estava sofrendo a perda do meu irmão. Hoje, como mulher,
né, como esposa e como mãe, além do meu sofrimento, da perda em si, né, de ter acompanhado o sofrimento do meu marido. Uma perda dolorosa. Dolorosa, uma perda longa, exatamente. Que mina as forças da família dos que estão mais próximos, não? Sim, Imagino. porque o câncer tem essa característica, né, Marcelo? Quem tem alguém com a doença na família sabe do que eu estou falando. Ela vai corroendo, né? Ela vai maltratando todo mundo, né? E aí ela vai fazendo com que, quando a morte chega, nos casos em que a morte chega, ela já encontra todos muito maltratados, né? Então foi um processo extremamente doloroso, inclusive porque quando o Humberto foi diagnosticado, eu estava grávida do meu terceiro filho de 6 meses. Né? Então, eu estava num momento de extrema fragilidade, né? O câncer dele, desde o início, foi diagnosticado como muito agressivo. As possibilidades de cura sempre foram muito menores do que a possibilidade de não haver a cura. E a perspectiva de ficar só, né? A perspectiva de ficar só, a perspectiva de receber uma criança, sabendo que o pai poderia estar se despedindo, já tendo outras crianças em casa, enfim. Então, a perda do Humberto foi bem mais significativa nesse aspecto por conta da maturidade, da responsabilidade, né, que a perda do Humberto trouxe para a minha vida, de tentar me reposicionar, né? E ninguém aos 33 anos pensa que vai ficar viúva, né? Verdade. Ninguém. Sobretudo dessa forma. Exatamente. E como tem sido a repercussão do teu livro junto ao público? Você fez a estreia há pouco mais de um mês, eu tenho notícia que as vendas estão indo muito bem. Quem leu já relatou ter gostado muito. Como é que tem sido essa repercussão? Então, eu estou tendo uma grata surpresa com a repercussão do livro. Pessoas se identificando das mais variadas formas, né? Cada vez que um aparece dizendo que se identificou com uma crônica tal, outro com uma crônica tal, né? Todo mundo vivencia, né, Marcelo, perda, todo mundo vivencia luto, separação, casamento, dificuldade de relacionamento. Então é inevitável, a identificação é inevitável, porque o que veio para mim não vem só para mim. Né? Então, assim, eu estou muito feliz com a repercussão no Facebook, na minha própria fanpage, a quantidade de curtidas, né? E pessoas, assim, não só de Manaus, que estão passando pelo mesmo problema, passaram pelo mesmo problema, médicos oncologistas, né? Entrando em contato comigo, se sentindo homenageados com a crônica que eu fiz sobre a profissão de oncologista. Enfim, o retorno tem sido muito, muito gratificante. Muito bem, então no próximo bloco você vai contar um pouquinho mais quanto essas experiências têm contribuído com a vida de outras pessoas a partir da tua intervenção, do teu trabalho, da tua atenção. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.